Começar. Bom dia a todos. Vamos dar início à nona reunião ordinária do Conselho de Administração, do dia 7 de outubro de 2021. Vou pedir para os conselheiros fazerem as suas considerações iniciais, por gentileza. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros conselheiros. Bom dia, servidores. Que a nossa reunião hoje seja bem aproveitosa, que podemos ter uma reunião tranquila e com êxito. Bom dia a todos. Que a nossa reunião hoje seja produtiva. Bom dia a todos e uma boa reunião. Sem som, Doju. Um bom dia, colegas, conselheiros, um bom dia aos servidores, que tenhamos uma ótima reunião. Bom dia a todos e que tenhamos um excelente dia de trabalho. Bem, eu vou dar início aqui com a ordem do dia 1, projetando a ata número 26 do Comitê de Investimentos para leitura. Todos conseguem ver? Sim. Sim. Essa reunião aconteceu no dia 30 de setembro. A ordem do dia número 1 é relativo à Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento FDIC Multissetorial. Ocorreu no dia 31 de outubro, uma Assembleia Geral de Cotistas desse fundo, cuja ordem do dia foi e tem uma aprovação do plano de liquidação do fundo. Apesar de se tratar de um dos fundos estressados do nosso portfólio, a pauta é de fácil análise e conclusão. Este comitê entende que o melhor a se fazer é sim a aprovação do plano de liquidação do fundo, para que assim retorne os recursos aplicados neste fundo. O fundo é hoje administrado pela RJI, gerido pela BRPP, e entrou em nosso portfólio em 4 de nove de 2013, com um aporte de 11 milhões e com uma cotização de resgate de 1.200 dias, com a efetiva liquidação em mais de 60 dias. Trata-se de um fundo de direitos creditórios, FDIC, fundo que possui em seu mandato a obrigação de comprar pelo menos 50% de sua carteira em direitos creditórios, como cheques, duplicatas, cartão de crédito, entre outros. Ou seja, o fundo capta recursos dos investidores, RPPS, e com este recurso compra essas promessas de pagamento a um preço trazido a valor presente, desconto, a fim de receber esses créditos a prazo. Logo, trata-se de um fundo que fica muito exposto ao risco de crédito. O fundo teve diversos problemas com a antiga administração gradual, CCTVM, com repercussão na polícia e imprensa, caracterizada por fraudes nas análises das garantias, entre outros. O atual advogado do fundo, Maia Brito, tem buscado diversas ações a fim de executar o máximo de garantias, responsabilizar aqueles que supervalorizaram as garantias dadas nas operações na emissão dos títulos de créditos. Sendo assim, essa Assembleia vem para que os cotistas determinem o destino dos recursos que chegaram no caixa do fundo. Por unanimidade, foi aprovado o plano de liquidação do fundo com a condicionante de que o plano seja revisto após um ano. Cabe ainda saber como estes recursos retornarão aos seus investidores, se pagarão primeiro aos credores ou se haverá uma distribuição na proporção de suas cotas. A administradora informou que já consultou a CVM, mas ainda não obteve resposta. Número 2. Marcelo, desculpa. Sim, pode falar. Desculpa. As observações a serem feitas na ata é ao final ou pode ser a cada item? Pode ser a cada item, não vejo problema não. Tá. Pelo que eu entendi, me corrija. Pede para ele subir aqui na minha sala, O fundo vai ser liquidado, né? Obrigada. Nós aplicamos 11 milhões
na ocasião da aplicação, foram dadas garantias que hoje se tem como supervalorizadas e que a gente não sabe, não tem ideia hoje do valor do resgate. Seria isso? Ou se tem alguma ideia do valor que se conseguirá resgatar? Não, pelo que eu entendi da leitura, nós não temos ideia ainda do valor do resgate. Pelo menos foi o que ficou claro para mim, né? Não sei se os outros conselheiros tiveram o mesmo entendimento que eu. Eu entendi o mesmo que você, né? Sendo incógnita hoje se a gente, inclusive, resgatará os 11 milhões investidos. Esse é o entendimento. Eu só queria esclarecer com os demais se é esse mesmo entendimento dos demais. Então, a questão também, viu, Ju, não é nem quem vai ser pago primeiro, porque o montante que deve ter em caixa, que deve ter sido judicialmente deixado para tentar pagar ou devolver, talvez não dê para pagar todo mundo nos valores que foram investidos, né? Sim, E acredito. isso Alguém tem ideia do valor desse montante hoje em Opa, caixa? bom dia. Você? eu acho que seria uma boa pergunta para ser feita para alguém que esteja lidando com esse caso, para a gente entender, porque assim, e não só saber o quanto tem lá, mas quantos foram que entraram com os processos desse todo mundo e qual que é a diferença do que tem em caixa do que das pessoas ou das entidades que estão solicitando reembolso. Porque isso Sim. daí não tem uma métrica muito inteligente, não. Ela é muito prática até, viu? Eu acho que a gente saber, não sei se é prático, se é viável saber quais os investidores e montante investidos, ou se a gente pode ter acesso a essa informação, se é uma informação pública, né? Quais os investidores, montante investidos e quanto tem hoje em caixa. Eu acho que seria interessante registrar em ata, assim, essa solicitação dessas informações, para que eles nos informem. Eu acho que são informações importantes, sim. Eu não sei, assim, aí é claro que a gente pode entender que, por exemplo, nós somos um fundo de previdência e em alguns momentos e alguns investimentos, talvez tenhamos até um pouco de prioridade, exatamente por ser um fundo, um fundo de previdência. E os outros investidores, não sei se teriam uma prioridade além da gente. Então, mas é isso que eu tô falando. Integralmente, eu acho muito difícil vir, viu? Mesmo porque esse fundo não está rendendo mais nada, né? Você registra essa solicitação para a gente, Doju, na ata, por gentileza? Essas informações que a Juliana. Aí a solicitação, eu anotei o seguinte: a conselheira Juliana solicita que seja esclarecido por parte do Comitê de Investimentos quais os fundos estressados que, com ressarcimento previsto, Eu acho que talvez, Doju, relativo ao item 1 da ata, de número, né, tal, qual é o montante hoje do fundo e a relação dos investidores com o respectivo valor investido? tá. A conselheira Juliana solicita esclarecimentos. Solicita que seja esclarecido por parte do Comitê de Investimentos que, relativo ao item 1 da reunião ordinária de 30 de setembro, qual é o montante hoje do fundo citado, né, supracitado, e a relação dos investidores com o respectivo fundo. Relação dos investidores com o respectivo? Fundo. Eu acho que a relação dos investidores com o respectivo valor aplicado, investido em tal fundo. Valor aplicado neste fundo, né, que ele Perfeito. é citado no item. Perfeito. Obrigada. Vou colocar.
Posso dar continuidade na leitura? Ou alguém tem mais alguma observação em relação a esse item 1? Ok. Ok? Ok, para mim, agradeço a parte. Imagina. Pode seguir. Perfeito. Ok. Item 2, Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Participações Brasil Florestal. No dia 3/9 de 2021, ocorreu a Assembleia do Fundo de Participações Brasil Florestal, cuja proposta foi: 1. Aprovação da alienação das ações detidas pela TRI Florestal na Remasa, nos termos da proposta Remasa e do parecer do gestor em anexo. 2. Caso o item 1 seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo do plano de liquidação apresentado pelo gestor, para que passe a prever o prazo de duração indicado para finalização em 15 de janeiro de 2031. 3. Caso o item 1 seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo de duração do fundo até 15 de janeiro de 2031, com a consequente alteração do artigo 1º do regulamento e manutenção dos registros das cotas em clearing, antiga CETIP e atual B3, pelo período do prazo do plano de liquidação do fundo. Caso o item 3 seja aprovado, a consolidação e implementação do novo regulamento do fundo, qual vigorará a partir da data do seu protocolo na CVM. O comitê estudou o delicado caso, uma vez que este é um dos fundos estressados de nossa carteira e, portanto, carrega detalhamentos complexos, sensíveis e remotos, envolvendo prisão de antigos agentes do fundo, entre outras situações. O fundo é administrado pela BNY Mellon e gerido pela Queluz. O fundo entrou em nosso portfólio em 6/9 de 2013 com um aporte de 12 milhões de reais, cujo benchmark era IPCA mais 9% ao ano, e uma expectativa de rentabilidade de IPCA mais 10% ao ano. Trata-se de um fundo de participações, FIP, fundos que devem destinar até 90% do seu PL em debêntures conversíveis, de forma reduzida, ações ordinárias de pequenas SA, abertas ou fechadas, ou mesmo limitadas, para obter o controle e ditar os rumos das empresas dada a expertise do gestor no setor e assim trazer valor de mercado para as empresas e, consequentemente, para o fundo. O FIP em questão comprou participações da Holding Tree Florestal, especializada na comercialização interna e externa de madeira de seus derivados, que, por sua vez, comprou participação de duas empresas, a Tree Trading e da Remasa Reflorestadora SA, de capital fechado. Aqui tem um fluxograma: FIP Brasil Florestal, Tri Florestal, Holding, Remasa Reflorestadora e Tri Trading. O Fundo Brasil Florestal captou 185 milhões de diversos investidores, RPPS, dos quais 125 milhões foram utilizados para a compra de 49,99% das ações da Remasa e 5 milhões utilizados para a compra da Tri Trading, ficando no caixa do fundo algo em torno de 55 milhões. Neste meio tempo, ocorreram diversas fraudes onde foram desviados recursos da Tree Trading e 55 milhões do caixa do fundo foram subtraídos, que forçou o fundo a tomar crédito que foi feito de forma irregular, com juros abusivos, aumentando mais o seu passivo. A Remasa foi fundada pelo grupo Gugelmin em 1973 e em outubro de 2012 o grupo vende parte de suas ações para o referido FIP. O vencimento inicial deste FIP era para setembro de 2018, mas em função dos diversos problemas seu prazo foi estendido para 21/9 de 2021 por meio de uma AGC. Desde então, o gestor tem buscado liquidez para o fundo por meio de leilões e negociações das participações que o fundo possui de suas empresas. E, por fim, foi apresentado para os cotistas a seguinte proposta: o grupo Gugelmin oferece
aos cotistas do fundo a recompra do capital por 149 milhões, para serem pagos em 38 parcelas corrigidos por 3% ao ano, estendendo o prazo do fundo por mais 10 anos. Sendo Desculpa, Marcelo, só Pode para a falar. gente não esquecer, ele está recompra de 149 milhões e ele recebeu quanto? Desculpa, porque essa informação está lá em cima, né? Sim, deixa eu voltar aqui. Ele 185? captou 185 milhões. Não, peraí, mas 185 milhões o fundo todo, dos quais 125 foram Para a compra das ações da Remasa, 49,99%, e 5 milhões para a compra da Tree Trading. Tá, então é 125, na verdade, foi aplicado na Remasa, né? Que é do Isso. Google. E ele Isso está mesmo. querendo devolver depois de quantos anos? 8 anos. Ele está querendo devolver São 10, não, desculpa, vamos ver aqui. de 125, 149, é isso? Esse fundo... Não, mais para baixo. A última acho que é 2012 aqui. 125 foi para ele, 55 foi para o outro, né? Que a gente precisa saber quem é o grupo que está por trás dessa lá. Uhum. Mas onde você estava lendo? Acho que ele quer devolver de 125, 149, 3% ao ano, aqui agora. 149, isso. Depois de 8 anos. Isso mesmo, daí estende o prazo aqui do fundo por mais 10 anos, né? Aham. Tá, obrigada, desculpa. Imagina. Então, sendo assim, o comitê analisou, discutiu e fez a seguinte reflexão. Levando em consideração que o fundo possui um passivo de 50 milhões e que o valor a ser recebido pelos cotistas será de 149 milhões, menos o passivo de 50, chegando efetivamente aos cotistas um valor aproximado de 100 milhões e que este valor será pago em 10 anos, estendendo ainda mais o prazo do fundo, e que tais valores serão corrigidos por apenas 3% ao ano, taxa esta que é muito aquém de nossa meta, o comitê decidiu votar contra todos os itens da proposta da Assembleia. No entanto, no dia 14 de setembro de 2021, foi publicado pela administradora do FIP que foram aprovados os itens por 67,23% dos cotistas. Sendo assim, o fundo entrará em processo de liquidação, onde será amortizado o valor principal corrigido por uma taxa de 3% ao ano durante os próximos 10 anos. A gente chora. Pois é. Perdemos, né? O comitê foi voto vencido. E vamos aguardar aí um longo período para talvez receber, né? Eu gostaria de saber, ele fala do grupo Google qualquer coisa, desculpa. Google Me, mas ele não fala da Remasa, quem é o grupo por trás da Remasa. Acho que é interessante também saber, mesmo tendo ficado só com 55 milhões e o outro 149 milhões, se eu não estiver sendo traída pela memória, mas a Remasa desviou bastante, pelo que consta aí no item, pelo que eu entendi. Eu gostaria de saber qual grupo por trás da Remasa também. Eu gostaria que isso fosse explicitado. Doju pode registrar em ata também a solicitação, por gentileza? Vou aproveitar na mesma sequência da primeira abordagem, né? Aí eu coloco o E, né? E o conselho quer saber qual é o grupo por trás da Remasa Investimentos. Perfeito. Obrigada. Imagina. Alguém tem mais alguma observação em relação ao item 2? Não, obrigado. Não? Posso seguir para o 3? Sim. Então vamos lá. Apresentação do relatório analítico do mês de agosto de 2021. Observamos no mês de agosto uma piora no cenário doméstico,
onde tivemos ao longo do mês uma grande indefinição no cenário fiscal, agregada a uma tensão entre o executivo e o judiciário. Além disso, foram renovadas as pressões altistas para o IPCA, que segue com núcleos deteriorados, com expectativas altistas do custo da energia elétrica e com possibilidade de racionamento. Dado este contexto, os principais benchmarks da renda fixa performaram majoritariamente para baixo, com exceção dos vértices mais curtos, como o IRFMI1, IDKA2A e EMEI B5. Benchmark IRFM1 teve uma performance positiva de 0,37%, IDKA2A 0,26 positivo, IMA B5 0,15 positivo, IMA B menos 1,09, IRFM1 mais performance negativa de 1,11, IRFM 1,09 negativo, IMA menos B5 mais performance negativa de 2,22%. No mês de agosto, o comitê fez uma grande movimentação na parte de renda fixa, onde reduzimos os vértices de nossa carteira, saindo dos longos para os mais curtos, como os fundos indexados ao IDKA2A e MA-B5, estando posicionado agora majoritariamente em fundos de gestão passiva, pois acreditamos que será de grande desafio os gestores conquistarem algum alfa para suas carteiras. Com a redução destes vértices, já é possível observar uma performance positiva desta nova carteira de renda fixa. Porém, os vértices longos machucaram muito nossa performance na nossa primeira quinzena do mês, pois ainda estávamos posicionados nos mais longos. Em função disso, nossa carteira de renda fixa ainda performou negativamente em menos 15%. Acreditamos que a partir de setembro, com estas recentes permutas realizadas, lograremos uma redução de volatilidade. Nossa carteira de fundos de ações brasileiras também performou negativamente. Todos os nossos FIAs tiveram suas cotas marcadas com deságio, com exceção dos 2 novos fundos encarteirados no mês de agosto. O FIA do BB com mais 1,15% e o FIA CEF com 3,08%. Mas, dada sua pequena representatividade, a carteira de FIA teve mais uma forte queda de menos 3,31%. O dólar volta a operar com grande volatilidade, acima dos R$ 5,00, contribuindo positivamente na nossa carteira de fundos de investimento no exterior FII. Além da alta do dólar, as forças compradoras continuaram fortes nas bolsas norte-americanas, acarretou em uma performance de nossa carteira de FII em mais 2,22%, bem como os fundos de investimento em multimercado, indexados ao S&P 500, entregaram mais 3,35% de rentabilidade no referido mês. Dessa forma, temos uma rentabilidade no mês de menos 0,65%, sendo acumulado para o ano corrente de 1,47%. Alguma coisa em relação a esse item? Posso continuar? Pode continuar, da minha parte. Da minha também. Pode continuar. Obrigado. 4. Plano de ação. Nos meses de agosto e setembro, observamos que os contratos futuros negociados no mercado secundário têm subido demasiadamente e que a última ata do Copom alterou o discurso de uma política monetária neutra para uma contracionista, e tudo isso impactado não somente pela atual política monetária, mas também pela fiscal, onde fica no radar uma possível elevação do valor do Renda Brasil, comprometendo o teto dos gastos em função das eleições que ocorrerão no ano que vem. As falas do ministro da Economia sobre os precatórios e os conflitos entre os poderes em Brasília agravaram muito o cenário doméstico, e com a aproximação das eleições de 2022, esse cenário poderá se agravar ainda mais, trazendo cada vez mais volatilidade e, portanto, risco para o nosso portfólio.
já imaginado as emoções que sentiríamos no próximo ano. Este comitê já tinha como objetivo comprar títulos públicos federais em janeiro de 2022, sob a tutela de uma nova PIN, que nos permitiria operar tais ativos. Porém, as janelas de oportunidade de compra já estão aparecendo. Na segunda quinzena do mês de agosto e no dia 8 de setembro, que foram muito estressantes, o vértice B55 já marcava 5,01% de cupom real e os títulos de 10 anos já pagavam mais de 10,50% de cupom nominal. E, por consequência, os benchmarks IRM1+, IMAB e MAB5+, sofriam com a abertura da curva. Sendo assim, reunimos com a nossa consultoria e procuradoria a fim de estruturarmos e mitigarmos os riscos operacionais da compra dos títulos públicos federais. Logo, este comitê propôs mais uma alteração de nossa política de investimentos de 2021, que foi aprovada pelo órgão máximo deste instituto para que possamos realizar a compra em uma possível janela de oportunidade. As notas do Tesouro Nacional, Série B, NTN-B, limitado ao nosso estudo de ALM publicado no site do Instituto, buscando um cupom próximo dos 5% ao ano. Ficará como passíveis de liquidação parcial ou total para honrar as compras dos títulos públicos federais dos seguintes fundos: FI Caixa Brasil, IRF, M1 Títulos Públicos RF, Itaú Insti Alocação Dinâmica RF, FIC FI, Santander RF, Ativo FIC, Icatu Vanguarda Inflação Curta F1 RFLP. Nota-se que os vértices mais longos oferecerão as taxas mais atrativas. Em função disso, buscaremos, neste primeiro momento, 100 mil NTNB com vencimento em 2055 e 70 mil NTNB com vencimento 2050. Item 5. Permuta entre fundos de renda fixa. Temos constantemente acompanhado os ativos de nosso portfólio, buscando mensurar a melhor relação risco-retorno neste segundo semestre tão conturbado. Até então, tínhamos apenas os fantasmas de questões domésticas, mas no final do mês de setembro, rumores de um possível default de uma grande empresa do setor imobiliário chinês têm trazido à tona o risco sistêmico. Notamos que o fundo Caixa Gestão Estratégica tem carregado uma volatilidade igual ou superior ao do fundo Caixa IRF M1, mas com uma rentabilidade inferior em relação ao segundo. Sendo assim, fundamentado nos cálculos de nossa consultoria para assegurar que a saída do fundo não onerará a contribuição do ativo em nosso portfólio e a fim de construir uma reserva de oportunidade e, consequentemente, uma redução da volatilidade de nossa carteira de renda fixa, o comitê decide em, taticamente, resgatar parcialmente R$200 milhões do FIC F1 Caixa Brasil Gestão Estratégica, RF, e alocar estes recursos no F1 FI Caixa Brasil e RF1 BNF. O comitê permanece atento às movimentações no mercado financeiro e de capitais a fim de obter as melhores ações táticas e estratégicas para melhorar a performance do nosso portfólio, sempre pautados pelos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e adequação. Sem mais, findou-se a reunião. Aqui tem alguns gráficos. Basicamente foi isso. Alguém quer falar alguma coisa? Então, eu assim, só complementando aí os riscos, né? O que eu tenho visto aí no mercado, e principalmente na macroeconomia, o que está acontecendo na Europa. A Europa hoje, o mundo está com uma crise energética muito grande. Aconteceu uma campanha ESG para melhoria da governança em relação ao meio ambiente, né? E houve um desincentivo muito rápido do negócio. Então, você não conseguia trocar a matriz energética.
E isso está causando um desafio muito grande aí no mundo todo. Inclusive, vocês vão olhar na Europa, está faltando combustível, né? E vai faltar o que é pior para eles, que é o gás. Que o gás lá, ele é utilizado para aquecer as casas, né? Principalmente na época de inverno. Mas a ideia disso é que tudo isso vai ampliar um pouco mais esse quadro de risco dos investimentos, que vai ser generalizado, né? Fora a grande impressão de moeda, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tudo isso somado tem bastante coisa para acontecer, e não só o risco doméstico e nem tampouco só a questão lá da Evergrande, que é a imobiliária lá da China, né? Então, tudo está, a gente chama de tempestade perfeita, se formando, né? E aí os mercados têm essa volatilidade muito alta, é o que está acontecendo agora para todo mundo. Então, assim, o que está por vir e não tem uma solução muito rápida, porque a Europa não aceita fazer energia nuclear, né? Que seria uma saída, nem tem tempo para fazer tudo isso para atender todo mundo, e não tem tempo de produção de gás. Aí tem que se apelar para carvão, entendeu? Inclusive no Brasil está usando bastante carvão porque está com essa crise hídrica, e lá eles nem têm carvão para fazer isso acontecer. Então, isso vai aumentar o preço, vai gerar um monte de coisas em cadeia econômica e vai chegar aqui no Brasil, inclusive nos nossos investimentos. Então, a volatilidade tem mais coisa aí para sofrer, em detrimento a esses detalhes que eu acabei de citar. É só para complementar, porque, claro, esse relatório foi feito há um tempo atrás e ele não consegue atualizar as coisas do momento, entendeu? Só para a gente ficar bem atento. Tá joia? Tá joia, obrigado pela contribuição. Alguém mais? Aqui tranquilo. Nada a acrescentar. Não, obrigada. Eu que agradeço. Vou parar de projetar aqui e damos então por encerrada essa ordem do dia. Ordem do dia número 2 são os balancetes do mês de setembro, né? Foi encaminhado pelo Instituto através do Solar Barueri, e eu encaminhei para os conselheiros através de e-mail. Todos receberam balancetes de setembro? Sim. Sim. Sim, recebi. Alguma observação a se fazer? Ok. Nenhuma. Eu também não tenho nenhum. Sem observações. Perfeito. Então encerramos esta ordem também. Ordem do dia número 3 são os processos para homologação. A partir de agora, os processos, né, o Marcelo me informou que eles serão todos digitais. Então serão encaminhados para a gente através do Solar. Eles criaram no Instituto uma sigla, né, para o conselho, para que todos possamos ter acesso. Então já está disponível no Solar, para que nós analisemos e possamos homologar os processos, tá? Então já foi encaminhado a relação aqui dos últimos processos que eu encaminhei para vocês por e-mail também. Após a análise por todos também, eu devolvo para o Instituto já eles devidamente homologados, tá ok? Ok. Teremos ainda alguns processos físicos, mas o Marcelo me disse que são poucos, então na próxima reunião presencial que nós fizermos, nós podemos homologá-los também. Ok? Então, combinado. encerrada essa ordem do dia, que é a última, inclusive, algum conselheiro tem alguma consideração para fazer? Não, obrigada. Da minha parte, não. Também. Nenhuma. Então, Nenhuma, obrigado. agradeço. Eu vou abrir para considerações finais de todos, tá? Célio, por gentileza, pode começar. Bom dia a todos. Foi bem rapidinho, mas também foi uma reunião que nós conseguimos aqui fazer as nossas colocações,
você apresentando essa leitura e conseguimos, graças a Deus, atingir o que estava na pauta. Um ótimo dia para todos. Agradeço a todos a possibilidade de participação. Como disse o Célio, uma reunião bem enxuta, mas relevante, por termos tratado das questões dos nossos investimentos estressados e da condução que o Comitê de Investimento está tendo, o que mostra preocupação, o que mostra engajamento com a boa evolução do nosso patrimônio líquido. Então, assim, parabenizar a figura do Eliezer e aos demais membros do Comitê de Investimento, que se mostram capazes e bastante técnicos na condução. E que esses investimentos foram feitos em 2013, que nós estamos vendo a maioria, né? Que nós estamos tendo reflexo dos maus investimentos da ocasião agora, neste momento. E para mostrar aos futuros candidatos o quanto é difícil para os membros do conselho que não são versados nessa parte financeira, me incluo, né, dentre nessa questão técnica que a gente corre atrás, como é difícil a avaliação e a participação, e dizer que é muito importante a formação nessa área para se ser um bom conselheiro. Bom dia a todos, obrigada. Obrigada a todos pela reunião. Concordo com a Ju. Estamos numa situação um pouco mais tranquila ao saber que temos um comitê de investimento ativo e bem qualificado, um diretor um gestor, financeiro super qualificado. Agradeço também a essa equipe de conselheiros que tem acompanhado isso já há alguns anos e desejo boa sorte a todos amanhã na prova. Agradeço pelo espaço, pelo movimento da reunião. Como sempre, todo encontro nós nos debruçamos para organizar o melhor caminho e as melhores propostas em nome de todos os nossos servidores e do Instituto. Também desejo a cada um, dentro desse processo que teremos a partir de amanhã, uma boa sorte e que estejamos sempre aqui nesse fórum aprendendo e acrescentando conosco e com o Instituto. Muito obrigado. Bom, agradecer a todos pela reunião, realmente foi bem rápida, bem produtiva, e deixar registrado aqui que em investimentos, pouco, assim, tem muita relação da importância do quanto a pessoa é capaz de escolher aonde, como investir, principalmente quando investir, porque eles sempre estão lá numa prateleira, e aí o quando, que nem a estratégia que houve, saiu um pouco do mercado e lá para títulos públicos, esse tipo de estratégia tem que se ver presente. E eu já digo a vocês, a garantia de você ter resultados em investimentos, ela ultrapassa até a qualidade do gestor, porque às vezes o mercado, como disse, é renda variável, então ele acaba sofrendo alguma coisa, né? Então, mas a ideia é filtrar realmente a melhor possibilidade, a melhor qualidade, e claro, e agora com a nossa legislação e mais o Comitê de Investimentos, nós temos aí uma estrutura que protege muito mais a gente de entrar em fundos que possivelmente sejam estressados ou fiquem estressados, né? Então, toda essa combinação dá um pouco mais de garantia e segurança para a gente. E a ideia é, a hora que você olha o montante desses dois fundos, obviamente, o montante que nós temos hoje, graças a Deus ainda não tem essa relação, é importante, a perda, se acaso acontecer, realmente sempre é importante uma perda para a gente, mas a hora que você coloca no todo e para 10 anos ela se dilui, num ponto de vista um pouco mais lógico dentro da linha de investimentos. Então, assim, cara, agradecer a todos, obrigado, e que tenhamos aí um ótimo dia de trabalho. Eu estou de férias, tá bom? Mas eu estou encerrando aí o dia de hoje já,
para ficar um pouco mais com tempo de estudar, e desejo a todos um bom momento de estudo e uma boa prova. Obrigado a todos pela participação, é sempre muito importante. Queria agradecer a Fernanda também pela ajuda e sempre prestativa nas gravações aí, na parte técnica das nossas reuniões. E uma boa sorte a todos na prova de amanhã. Dê tudo certo. Tá? Então, dou por encerrada a reunião às 9h48. E a pauta, a ata nós encaminharemos pelo Solar, para assinatura de todos, tá bom? Obrigado, bom trabalho para vocês, bom dia. Bom dia.